Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. É dessa maneira que eu saúdo você que tem nos acompanhado normalmente, regularmente às quartas-feiras, mas saúdo você também que, quem sabe, pela primeira vez participa conosco deste culto, mesmo que de maneira remota. O nosso desejo e o meu desejo em especial é que a graça de Jesus e a paz que só pode vir do Todo-Poderoso possa inundar o seu coração. O shalom de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre os seus, sobre o seu trabalho, sobre os seus sentimentos, pensamentos, enfim, shalom diz bênçãos de Deus, benefícios de Deus de uma maneira ampla, inclusive saúde. É uma alegria realmente nós podermos estar juntos. Só seria completo se estivéssemos de maneira presencial, mas há de chegar o dia. Amém? A você que nos assiste pela primeira vez, que participa deste culto pela primeira vez, nós somos da Igreja Batista Vida Nova, está localizada ali na Rua Cavour, número 57, na Vila Prudente, às portas do metrô Vila Prudente, terminal do metrô Vila Prudente. E nós gostaríamos muito de receber a sua visita, gostaríamos de conhecê-lo e gostaria que vocês nos conhecessem também. E aí, tendo a oportunidade de estarmos juntos para cultuarmos o nosso Deus, enfim, expressar a nossa adoração a esse Deus. Quero dizer a você que nós somos muito privilegiados. A você que eu quero dizer, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Tenho a minha Bíblia aberta em Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 10, quando ele diz assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Muito expressiva a colocação que Isaías faz ali no versículo 10, quando ele diz no final, e que creiam em mim e entendam que eu sou. Essa expressãozinha pequena de duas palavras, eu sou, é o nome de Deus. Yahvé, eu sou. Deus não era, não é e não será. Deus é sempre, sempre. Quando no versículo 13 ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. E aquela frase tão conhecida por nós, agindo eu, quem o impedirá? Esse texto é um dos textos que nos dão muita segurança, que nos dão muita alegria e muita paz de sermos quem somos. Testemunhas do Deus Todo-Poderoso, testemunhas do eu sou, testemunhas de Yahvé. Sejam bem-vindos nesse tempo em que podemos adorar ao nosso Deus com consciência. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que Ele com o qual Ele nos presenteia, o qual não, os quais, porque são muitos, são incontáveis as bênçãos. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado porque estamos juntos para expressar a nossa adoração ao Senhor, como fazemos semanalmente às quartas-feiras. O tempo em que nós falamos com o Senhor, como estamos falando agora, tempo de ouvirmos um louvor, de participarmos desse louvor e junto dele e junto com ele estarmos louvando também o teu nome com essas melodias, com essa teologia que vem juntamente com as músicas. Tudo isso para te adorar.
O Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Obrigado, ó Deus. Queremos te pedir que o Senhor também nos abençoe na reflexão que faremos daqui a pouco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ouvir esse louvor preparado para nós neste momento. Logo depois, vamos conversar um pouquinho sobre a questão de cura e libertação através do uso de forças. Tema provocativo. Já a gente fala sobre isso. Até já. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como ondas no oceano, assim como e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acalma com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como ondas no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Queridos irmãos, nós temos conversado às quartas-feiras sobre um tema muito significativo: cura e libertação. Na realidade, nós precisamos entender bem o que significa cura e libertação. O nosso Deus cura, o nosso Deus liberta. Nós pudemos perceber que quando falamos em cura e libertação, nós pensamos na libertação espiritual, na cura e na libertação espiritual e na libertação das consequências da estrutura do pecado. Nós temos desenvolvido esse tema de cura e libertação, dada
a necessidade de nós entendermos muito bem isto. Cura e libertação. De um lado, a cura e libertação espiritual, e de um outro lado, a cura e a libertação das consequências da estrutura pecaminosa. Nós temos falado sobre isto. E dentre essa última questão de estarmos sendo libertos através do nosso domínio, do domínio que nós podemos exercer como prerrogativa nossa, com a ajuda de Deus, evidentemente, não como a libertação espiritual, que é de prerrogativa exclusivamente do Pai. É Deus nos oferecendo uma salvação, nos oferecendo uma libertação que nós mesmos, por nossas forças, nós não conseguiríamos operar, nós não conseguiríamos nos libertar, nós não poderíamos nos curar desse mal maior que tem a ver com o pecado. Agora, tem a cura e a libertação das consequências do pecado, que são aquelas doenças que vêm através da nossa estrutura pecaminosa. Então, nós vimos aí alguns detalhes, como, por exemplo, o medo que nos assola, a ansiedade, as preocupações, as drogas, o alcoolismo, o orgulho, as mágoas, os traumas, o ódio, a vingança, o sexo, enfim, todas estas coisas que são inerentes à nossa estrutura pecaminosa, nós podemos exercer libertação e exercer cura através das forças que o nosso Deus dá. E é isso que eu gostaria de conversar com você hoje, no momento em que nós podemos estar trabalhando a cura e a libertação usando forças. Este foi o tema provocativo, a colocação provocativa que eu fiz agora há pouco, mas é porque nós estamos apontando para as forças que vêm do alto, evidentemente. Portanto, cura e libertação usando a armadura de Deus. As armas de defesa que compõem essa armadura e as armas de ataque que compõem essa armadura. A cura e a libertação das consequências da natureza pecaminosa, elas vêm através da santificação. Mas o processo de santificação é um processo difícil, envolve lutas, envolve sofrimento, envolve estratégias até. E esse texto que nós vamos ler de Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, nos deixa bem claro isto, quando o texto diz assim, a partir do verso 10. E nós vamos ler ali até o versículo 20. Então, se você estiver em casa, abra sua Bíblia nesse texto de Efésios e comigo vamos considerar aí alguns elementos importantes da cura e da libertação, utilizando-nos da armadura de Deus. O texto diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o versículo áureo. Esse é o versículo principal, é o versículo base. É o versículo que é o alicerce para todas as outras armas que iremos usar. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deu para perceber como nós podemos usar a força para esse processo de cura e libertação, que é prerrogativa nossa, é evidente, novamente dizendo, evidentemente, com a ajuda do Todo-Poderoso, que Ele disponibiliza para nós. E ele continua dizendo, vistam-se com toda a armadura de Deus. Aí ele já parte para os como eu vou proceder e como eu vou processar essa cura e essa libertação através da armadura de Deus. E aí ele já diz logo de cara, logo no versículo 11,
Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ele continua no verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, o apóstolo Paulo diz, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, nós vemos nesse precioso texto como operar cura e libertação de todos aqueles pecados que tão de perto nos rodeia, aqueles pecados que são consequência da perdição, as consequências do pecado. Isso não depende de Deus, depende de nós. Quando Deus diz ali em 1 Pedro, através de Pedro, sede santos porque eu sou santo, ele está querendo dizer exatamente isso. Façam o que vocês precisam fazer. É vocês que precisam tomar decisões, é vocês que precisam tomar atitudes em relação a dizer não ao pecado e sim à santidade. E isso é um problema sério, é uma luta tremenda, porque muitas vezes nós acabamos perdendo essa batalha, nós acabamos errando, nós acabamos pecando. Mas é tão bom saber que diante de todo o pecado, somos pecadores. O nosso Deus, a pessoa de Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados diante da confissão. Aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Portanto, o elemento principal aí quanto a essas ferramentas de libertação e cura através da armadura de Deus, usando a armadura de Deus, é justamente no versículo 10. Nos fortalecer na força do poder de Deus e não na nossa própria força. Mas nós é que precisamos trabalhar esse fortalecimento, porque precisamos estar firmes no dia mau. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes. Então, essa é a palavra inicial aí de Paulo nesse texto de Efésios, no versículo 10. Portanto, esse versículo 10 é a estrutura acerca de como nós usarmos essas armaduras de Deus. Utilizar, vestir a armadura de Deus. E aí o texto que nós lemos fala em alguns elementos. Fala do cinturão da verdade, fala da couraça da justiça, fala do escudo da fé, fala do capacete da salvação, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. A oração é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Nós
precisamos combater através da oração. E os sapatos para a marcha do Evangelho. Não devemos nos esquecer que essa nossa luta está no terreno da alma. Quando logo no início o texto diz que a nossa luta não é contra a carne, ali no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades. Essas são as nossas maiores lutas. E levando em conta o quanto nós somos pecadores, essa nossa luta muitas vezes é contra nós mesmos. E sim, existem os poderes malignos que estimulam-nos a fazer a vontade da carne, mas nós temos condições, justamente porque o texto diz, quanto ao mais sejam fortalecidos na força do seu poder. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós podemos ter forças para combater contra esses males todos. Então, a cura e a libertação pode ser operada por nós, é uma prerrogativa nossa, está dentro daquele segundo tipo de cura, porque o primeiro tipo de cura, que é a cura espiritual, é prerrogativa de Deus. Nós não estamos falando agora sobre cura das nossas dores físicas, não estamos falando agora da cura das doenças físicas, dos problemas físicos, dos problemas orgânicos, das doenças orgânicas. Sem dúvida nenhuma, como seres humanos, nós vamos amargar doenças. Vamos morrer pelas doenças. Sem dúvida nenhuma. Isso faz parte da nossa estrutura pecaminosa. Aquela expressão que muitas vezes nós falamos que nós não nascemos, nós não somos criados como semente, não é? Ou seja, nós não somos criados, nós não nascemos para viver para sempre. Nós vamos embora, nós vamos nos transformar no pó dessa terra, como Gênesis diz logo no início. Então, cabe ao Senhor, segundo os seus propósitos, permitir a cura das nossas doenças físicas. Elas acontecem. O fato de nós sermos libertos espiritualmente não nos tira o ônus de morrer pelas doenças físicas, porque essa estrutura é uma estrutura que tem começo, meio e fim. Se nós morremos instantaneamente, é porque alguma coisa dentro de nós não foi muito bem. Nós não estamos falando dessa cura. Deus pode curar? Claro que pode. Deus pode todas as coisas. Deus pode curar o seu câncer, Deus pode curar a sua imunidade, a sua falta de imunidade. Deus pode curar todas as coisas. Portanto, de maneira subserviente, colocamos diante de Deus, em oração, sem dúvida nenhuma, Senhor, cura-me disso, estenda as tuas mãos e me liberta disto. Mas com a probabilidade de isso não acontecer. Isso é prerrogativa de Deus. Noemi, por exemplo, ela foi curada de um câncer gástrico. Por pouco nós não a perdemos. Vontade de Deus, propósito de Deus, louvado seja Deus. Não aconteceu com o meu pai, que um pouquinho antes, alguns anos antes, morreu de um câncer gástrico também. Mas ele não resistiu. Então, o que nós vamos dizer? Um é mais digno que o outro porque um foi salvo e o outro não. Salvo não espiritualmente, mas salvo da doença? Não. Propósito de Deus. Nós não sabemos exatamente como nós vamos embora. Nós não sabemos exatamente como nós vamos nos despedir dessa vida. Esse não é o ponto mais importante. O mais importante é quem estará nos recebendo logo depois da morte. O próprio Deus. Estaremos nos seus braços, desfrutando da paz que Ele nos dá. Então, o que falamos aqui são
é uma questão das doenças espirituais, que o Senhor nos cura, sem dúvida nenhuma, é prerrogativa dele, que tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. Eu não respondo mais pela minha natureza pecaminosa, porque Jesus já a levou na cruz. Essa é a libertação espiritual. Agora, o que eu posso fazer, o que eu posso operar, o que eu devo fazer e devo operar, aliás, é a cura e a libertação das doenças que redundam da estrutura pecaminosa, através da santidade, não é? Resistindo ao pecado. Aliás, Tiago já diz, não é? Ali no capítulo 5, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós podemos perceber aí bem claramente o que são as curas, o que são as libertações, como nós podemos proceder essa cura. E hoje nós estamos vendo aqui que essa cura e essa libertação está na proporção do quanto nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro. Segundo, o quanto e o como nós nos utilizamos de toda essa armadura que ele coloca à nossa disposição. Cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, a oração e os sapatos para a marcha do Evangelho. Então, essa é a questão. Eu gostaria de tratar hoje com você, porque esse assunto é tão extenso que nós não vamos conseguir hoje trabalhar todos esses itens da vestimenta de um soldado, essa armadura de um soldado. E aqui é a vestimenta nossa como soldados de Deus. Vamos aqui considerar um pouco sobre esse cinturão da verdade, que o texto diz aí logo no início, não é? Logo no início ali da disponibilidade dessa armadura. Por isso, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E aí ele começa, cingindo-se com a verdade. Cinturão da verdade. O cinturão é um apetrecho militar muito, muito importante. Nós já falamos sobre isso, nós estamos aí revendo algumas coisas, não é mesmo? Então esse cinturão, ele garantia a que toda vestimenta que ele usava formasse um item homogêneo, formasse um conjunto homogêneo com a espada que ele segurava nesse cinturão. Então, esse cinturão não só segurava essa espada, mas como segurava a sua roupa também. Garantia o quê? Garantia os movimentos aí do soldado. E quando ele fala de o cinturão da verdade, ou fala para nós, cingindo-se com a verdade, com o cinturão da verdade aí, ele quer dizer alguns aspectos. Primeiro, qual é o cinturão da verdade que nós podemos usar em nosso cristianismo, em nossa experiência de salvação, em nossa convicção de que Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus? Jesus mesmo diz isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a pessoa de Jesus é a verdade. Não existe como nós nos apropriarmos da verdade sem colocarmos a nossa fé na pessoa de Jesus. Por isso Jesus é primordial. Sem Jesus não existe salvação. Sem a dependência do Cristo não existe salvação. Então, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade. Vejam bem, não é a verdade ética, não é a verdade que todos buscam. Todo mundo busca a verdade, ou todo mundo fala a verdade. Não,
é a verdade que é Cristo. A verdade que é Cristo. Quando Jesus disse sobre a verdade para Pôncio Pilatos, ele disse, mas o que é a verdade? Pôncio Pilatos não sabia que a verdade estava na frente dele. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E num texto do capítulo 1 de João, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, muitos textos apontam Jesus como a verdade, e Jesus é a verdade absoluta. Existem verdades relativas, é verdade, verdades relativas. Algo que tem a ver com a verdade é verdade para um, não é verdade para outro. Então essa é a verdade relativa, não é dessa verdade que nós estamos falando. Nós estamos falando da verdade absoluta, e a verdade absoluta é o próprio Deus na pessoa de Jesus, que é absoluto. Jesus, o Filho, Jesus, o segundo integrante da Trindade, dessa Trindade una. Então Jesus é o caminho. Além disso, a palavra de Deus é a verdade. Então, olha só, quando nós nos apropriamos aí do cinturão da verdade, quando nós nos cingimos com a verdade, nós estamos apontando para Jesus, entendendo que Jesus é quem nos ajuda a nos apropriar dessa verdade. Além disso, é a palavra de Deus. Quando nós olhamos o Salmo 119, por exemplo, no versículo 42 de 43, o texto diz ali, então terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Nós somos afrontados continuamente. Davi era afrontado continuamente. Mas aí o texto diz, eu terei como responder a partir da palavra, a partir das escrituras, porque as escrituras sagradas, elas são a verdade de Deus revelada para nós. Por isso, o cinturão da verdade tem a ver com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, tem a ver com a palavra de Deus, que é a verdade. Então terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E ele continua, da minha boca não tires a palavra da verdade, pois espero nas tuas leis. O Salmo 119, que tem 176 versículos, 22 grupos de 9, ele apresenta, de 9 ou de 8, agora me bateu uma dúvida aqui. Vamos lá, vamos conferir para ver se a gente não está dizendo algo que não é apropriado. Salmo 119, 8 versículos. Então, se nós multiplicarmos 22 por 8, vai dar 176 versículos. E todos eles, com exceção de 2 ou 3, falam da palavra, falam das escrituras, falam das ordenanças. Então, a verdade, esse cinturão da verdade, fala não só de Jesus, mas fala também que a palavra de Deus é a verdade. E Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 15, diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Verdade é Cristo, verdade é a palavra. Por isso, o nosso envolvimento, a nossa união, a nossa participação com a palavra é vital. É olharmos para a palavra, é a palavra quem nos alimenta, é o nosso alimento espiritual. É o nosso alimento espiritual. Fortalecermos-nos no Senhor e na força do seu poder tem a ver com conhecer a Jesus, depender dele, conhecer a palavra e depender dela.
E também nós podemos, em relação à verdade, como cinturão da verdade, nós podemos dizer que o Espírito Santo é a verdade. Olhem só, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade e o Espírito Santo é a verdade, porque é o Espírito Santo que nos revela Deus. É o Espírito Santo que revela essa palavra que chega para nós. Quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta, ele diz, ali logo no capítulo 2, versículo 14, 15, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, é esse mesmo Espírito que inspirou a palavra, é quem nos faz entender acerca de Deus. Nós só conseguimos entender que Jesus é o nosso Salvador por causa da ação do Espírito Santo em nós. Se nós conseguimos olhar para a Bíblia Sagrada e entendermos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é porque o Espírito Santo nos ilumina. Deus se revela, então é a revelação de Deus. Homens inspirados colocaram essa revelação no papel, através das Escrituras, e o Espírito Santo é quem ilumina nossa mente para entender aquilo que foi inspirado na boca dos profetas, dos homens de Deus, que foram revelados por nosso Deus. Esse é um conceito bastante claro da revelação, da inspiração e da iluminação. Importante isso. Olha só. Revelação, inspiração e iluminação. É todo esse apoio que nós podemos ter para conhecer essa verdade. Não conheceremos a verdade, não conseguiremos usar esse elemento da armadura de Deus, que é o cinturão, que é o que dá a harmonia entre segurar as roupas e segurar a espada para o soldado, e o Espírito Santo, Jesus sendo a verdade, a palavra de Deus sendo a verdade, e o Espírito Santo sendo a verdade. E também a Igreja de Jesus. Então, olha só, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, e a Igreja de Deus. Pastor, o que é a Igreja de Deus? É a verdade? Não, a Igreja de Deus é a coluna e o fundamento dessa verdade. É o que o texto de 1 Timóteo diz ali no capítulo 3. 1 Timóteo 3, versículo 15, quando ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Interessante e fácil de guardar, não é mesmo? O que é o cinturão? Como nós podemos olhar o cinturão da verdade em termos práticos, na perspectiva espiritual? Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E a igreja é a coluna da verdade. É onde nós estamos fincados. Porque essa coluna, a coluna da verdade, é o próprio Cristo, não é? É a pedra de esquina, é o próprio Cristo, é sobre a qual a igreja está apoiada. Então a igreja faz parte dessa coluna e esteio da verdade. Por isso é importante nós nos encontrarmos como igreja, por isso é que é importante nós sermos igreja, por isso é que é importante nós trabalharmos essa união, que tenha união mística para dar sustentação para os nossos relacionamentos. Juntos somos mais,
juntos venceremos. Sozinhos fica muito mais difícil vencer, mas juntos nós conseguiremos vencer. Ficamos por aqui hoje, buscando entender como usar de uma perspectiva espiritual essa armadura de Deus na figura desse item da armadura, o cinturão da verdade. Que isso nos dê estrutura de fé, queridos irmãos. Que isso nos faça perceber o valor da nossa fé em Cristo, do valor da palavra de Deus e do envolvimento com ela, da percepção do que o Espírito Santo é na nossa vida e do que a igreja é, como coluna e esteio da verdade. Vamos orar e sempre pedindo que o Senhor abra as nossas percepções para que nós entendamos, para que nós enxerguemos, para que nós entendamos esses elementos de cura e de libertação, porque isso vai nos ajudar a cura e libertação de tudo aquilo que advém do pecado, das consequências do pecado. Isso faz parte da santificação. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos entender como trabalhar essa cura e essa libertação de tudo aquilo que redunda da nossa estrutura pecaminosa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos utilizar dessa ferramenta, dessa armadura, a partir de estarmos buscando toda a nossa força no Senhor e na força do seu poder. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber também esse elemento da armadura que é o cinturão da verdade e como nos apropriar desse item, dessa armadura. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa caminhada neste dia, nesta quarta-feira, neste dia 7 de agosto de 2024. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Beleza me leva
saberei o preço dos pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, o meu desejo é que você continue bem neste mês de agosto. Já estamos caminhando para o segundo domingo. Próximo domingo teremos ceia, né? Estaremos ali no período de ceia, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. E já nos encaminhando para a metade do mês de agosto, não é? A partir já desse próximo domingo, já é o segundo domingo do mês. O tempo passa muito rápido. Teremos que fazer, sermos responsáveis pelo tempo, remirmos o tempo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios no capítulo 5, versículo 15. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê uma boa noite, bom sono e uma boa semana até nos encontrarmos próximo domingo. Boa noite.